Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Encontre aí na sua Bíblia, para você ler conosco, para você rezar conosco. Se a sua Bíblia não está fácil perto de você, se você não tem acesso a ela agora, anote. Se não tiver como anotar, decore, né? Êxodo, capítulo 33, versículos 18. E se você não tem a Bíblia, tenha uma. Priorize isso, não é? Talvez você não tenha achado importante ter uma Bíblia em casa, talvez você tenha escutado algumas pessoas dizerem que é importante é ter Deus no coração, mas Deus fica no nosso coração quando nós guardamos dentro de nós a palavra dele. É como um pai que depois de ter estado conosco e vai para junto de Deus, continua conosco por meio das coisas que ele nos disse. Então, se a gente guarda aquela palavra, aquela presença está sempre junto de nós, a nos aconselhar, a nos guiar, muito mais a presença de Deus através da sua palavra que é viva. Então, não é um gasto, é um investimento sobre a palavra de Deus na nossa vida, nós que somos cristãos. Não tem outra conversa não, a gente precisa ter, tá certo? Então, em tempo oportuno, guarde aí a sua economia, compre a sua Bíblia. E olha que interessante, a Bíblia, a gente não precisa nunca pedir para um sacerdote abençoar, porque ela já é abençoada. Não é como uma medalhinha, um terço, não. A palavra de Deus é santa, ela é abençoada. E quando ela entra na casa da gente, ela entra abençoando e ela entra santificando. Quando a Bíblia é recebida na nossa casa e entronizada dentro dela, se havia ali um mal, esse mal é obrigado a se retirar. E enquanto não se retira, ele sofre a presença de Deus ali, até que uma hora ele será obrigado a se retirar. Tamanha a força da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 33, versículos 18 em diante. Pegue aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Moisés disse: mostra-me a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. A quem mostro o meu favor, eu mostro. A quem demonstro misericórdia, eu a demonstro. E acrescentou: não poderás ver minha face, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo. O Senhor disse: aí está o lugar perto de mim, tu ficarás sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha e te cobrirei, te protegerei com a mão enquanto eu passo. Quando eu retirar a mão, tu me verás pelas costas. Minha face, porém, não se pode ver. Versículo 5 do 34, capítulo 34, versículo 5. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor passava diante dele, e ele exclamou: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, castigando a culpa dos pais nos filhos e netos até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostrou-se em adoração. Depois disse: Senhor, se é verdade que eu gozo do teu favor, então caminhe, meu Senhor, no meio de nós, pois esse é um povo de cabeça dura.
perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Moisés estava orando e disse para Deus: eu quero te ver, Senhor. Te mostra para mim, meu Deus. Senhor, eu quero ver-te no esplendor da tua glória. Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua face. E o Senhor respondeu: meu amigo, meu querido Moisés, vou fazer passar diante de ti a minha bondade e proclamarei o meu nome. Tu verás a minha bondade e ouvirás a minha voz. Vou permitir que você veja tudo o que eu faço de bom e que ouça a minha voz, o meu nome, Senhor. Vou proclamá-lo na tua presença. E ele diz aqui para Moisés uma coisa que é importante a gente entender. Ele diz: a quem mostro o meu favor, eu mostro. Às vezes a gente entende assim, Deus mostra para uns e para outros não. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo, quando eu mostro é para valer. A quem eu mostro o meu favor, eu mostro e o meu favor acontece para essa pessoa. Eu mostro e é eficaz. Eu faço porque eu quero, porque às vezes a gente diz assim, a gente entende assim, né? A quem eu mostro o meu favor, eu mostro, Deus faz o que Ele quer. Sim, Ele faz o que Ele quer e Ele faz porque quer. Ele não é obrigado, Ele não é comprado, não sou eu quem mereço. Ele mostra porque Ele é bom, por isso que Ele diz, farei passar a minha bondade. Mas ao mesmo tempo que Ele diz, a quem eu mostro porque eu quero, porque é o meu desejo, independente dos seus merecimentos. Mas Ele diz também, e quando eu mostro, é para arrebentar. É para valer e tem eficácia. A quem mostro o meu favor, eu mostro. A quem demonstro misericórdia, eu a demonstro. A misericórdia de Deus nos levanta de qualquer miséria. A pessoa às vezes está à beira da morte e Deus manifesta a ela a sua misericórdia e a salva da morte, como o testemunho que eu lembrava agora há pouco aqui. Como muitos testemunhos que nós ouvimos, até a partir da experiência dessa medalhinha, medalha das duas cruzes. Fui em missão a Brasília há um tempo atrás. Chegando lá, eu encontrei uma moça que tinha enviado para nós um testemunho. Ela disse: eu estava andando de bicicleta e um desses tarados do parque me cercou com um carro, eu não tive como fugir. Ele me fez descer da bicicleta, avançou comigo para o meio do parque, me dizendo que ia me estuprar e ia me matar. Fez com que eu tirasse toda a roupa. Também eu tirei toda a minha roupa, ele me obrigou. E antes dele concluir o ato dele, eu comecei a clamar a Deus. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Enquanto eu rezava, ele dizia que ele ia me violentar e ele ia me matar. Mas eu pus a minha confiança em Deus e no que Ele me prometeu. Muitos que acompanharam Sorrindo para a Vida devem lembrar desse testemunho. Eu tenho por escrito. E depois encontrei e conheci a moça. E ela dizia: porque se uniu a mim, diz o meu Senhor, eu o livrarei e o protegerei. E de repente ela percebeu que havia um silêncio, porque ela fechou os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela só viu um homem correndo pelado para junto do carro. Foi embora. E ela disse: naquele dia, o Senhor me salvou de um estupro e da minha morte, porque aquele homem estava armado. E dava para ver que ele estava determinado a tirar a minha vida. A quem eu demonstro misericórdia,
eu a demonstro, diz o Senhor. A misericórdia de Deus não é teoria não, meus queridos. A misericórdia de Deus é socorro na doença, é livramento da morte, quando a morte nos cerca. Eu sei que tem pessoas que gostam de dizer que ninguém morre de véspera. Olha, não sei de onde é que tiraram isso, porque na Bíblia isso não está não. E a pessoa pode morrer fora da hora, sim. A pessoa que tira a própria vida, não diga que Deus determinou que ela morresse naquele dia tirando a própria vida. Nem estou dizendo que Deus rejeita a pessoa, que Deus não a entende, ou que Deus a manda para o inferno porque ela cometeu suicídio. Não estou dizendo nenhuma dessas duas coisas. Estou dizendo que não é plano de Deus que nenhum dos seus filhos morra queimado no incêndio, esmagados debaixo de um carro, ou dando um tiro em si mesmo, ou se enforcando. Então, dependendo das circunstâncias, pode sim a pessoa morrer de véspera. Pode sim. Mas quando essa situação acontece, Deus, que é Pai amoroso, rico em misericórdia, não abandona a pessoa. Mesmo que aquela hora chegou para ela precocemente, fora daquele plano inicial de Deus, porque Deus tem um plano para a nossa vida. Só que a gente aceita ou não, a gente cumpre ou não com esse plano. Deus, que é paciente e bom, está ali para nos salvar, até mesmo quando nós colocamos de lado o plano dele. E quantas vezes nós escutamos testemunhos aqui de que a pessoa morreria, mas a misericórdia de Deus a livrou. Olha, muitos de nós não tivemos a necessidade de ver assim um livramento da morte, porque não passamos pela situação. Mas que consolo é para nós saber que nós temos um Deus capaz de livrar, se nós assim o precisarmos. É que nem doença e saúde. É muito bom a gente ouvir que o Senhor curou uma pessoa. Melhor ainda é não precisar que Ele nos cure, porque a gente está bem, não é? Assim também com o Senhor, que nos livra até dos piores dos males deste mundo, dos males físicos, que é a morte. O pior dos males físicos é a morte. Porque tem mal pior do que a morte. Só que ele não é físico. Ele é íntimo, ele é espiritual, ele é interior. E pode nos levar à segunda morte. E essa morte é que é terrível, que é a morte eterna. Mas quando alguém, se vendo em situação de grande perigo, recorre a Deus, o Senhor manifesta a sua misericórdia e lhe diz, ainda que não lhe seja no ouvido, mas lhe diz ao coração: quando eu mostro misericórdia, eu mostro misericórdia. Quando eu socorro para valer. E acrescentou ali para Moisés: verás a minha bondade, vou até ler como está, farei passar diante de ti a minha bondade e proclamarei o meu nome, Senhor. Mas não poderás ver a minha face, porque ninguém pode me ver e permanecer vivo. O Deus imortal, os olhos da carne não podem ver. O Senhor disse: aqui está o lugar perto de mim, tu ficarás sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu vou te pôr na fenda e te cobrirei com a mão. A gente pensa que Deus vai cobrir com a mão para Moisés não ver. Não, é para proteger. Tem um episódio da vida de São Francisco de Assis, que São Francisco viveu uma experiência do amor de Deus tão grande, que ele chorava e pedia a Deus para parar, porque aquele amor era tão intenso que ele achava que ele ia explodir, que ele não ia aguentar. E o Frei Leão, que estava do lado, se irritou contra Deus, por causa do sofrimento que ele via Francisco passar. Gente, e era uma experiência de amor. Nós não damos conta do amor de Deus, e às vezes nós queremos ver Deus face a face. Nós queremos que o Senhor apareça para nós. Nós pedimos a Deus o que Moisés pediu, mas Deus, que é Pai e nos ama, nos dá o que a gente é capaz de suportar. Então ele põe a mão sobre Moisés para protegê-lo.
daquilo que o ultrapassa, porque tem experiências na nossa vida que nos ultrapassam. Sabe, quando uma pessoa tem um coração fraco, você tem que ter cuidado até com a alegria que você dá para ela. Uma vez eu fui visitar minha tia e ela estava se recuperando de um infarto, estava 6 meses no hospital internada. 6 meses no hospital? Então eu te pergunto, você acha que o infarto dela foi brincadeira? Aí eu fui em missão a Brasília, isso já tem uns bons anos. Aí escapei do encontro, rapidinho para ir visitá-la no hospital, mas eu tive que ir chegando devagar, porque eu não podia fazer uma surpresa para minha tia, porque às vezes ela não ia dar conta da alegria, porque eu sei que ela gosta muito de mim. E isso é com gente, isso até com um animalzinho isso acontece. Conheci uma moça no Rio de Janeiro que ela disse que o cachorro dela, ela tinha que chegar em casa aos poucos, porque ele caía no chão, desmaiado, ele tinha problema cardíaco. Então, quando ele chegava, ela chegava, a alegria era tanto que ele caía desmaiado. Então, tem coisas, gente, que nos ultrapassam. Tem tristeza que nos ultrapassa, nos mata. Mas também tem alegria, tem experiências boas que nos tiram da realidade. Às vezes o que aconteceu com a gente é tão bom que a gente sai da realidade. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos, eles começaram a falar coisas sem nexo, porque eles estavam fora de si, de tanta alegria. Então entenda que tem coisas muito boas que a gente pede para Deus, mas que Deus sabe que a gente não é capaz de suportar. Então ele diz para Moisés: quando eu retirar a mão, tu me verás pelas costas, a minha face não se pode ver. E diante desta palavra eu gostaria de dizer para você que muitas vezes você viu a Deus pelas costas. O que é você ver a Deus pelas costas? É você ver o rastro deixado por Deus, as pegadas do Senhor na sua vida. Quando você vê, Ele já foi. E você diz, isso aqui foi Deus, isso aqui só pode ter sido Deus. Não já houve situações na sua vida em que você afirmou isso? Só pode ter sido a mão de Deus. E fica aquela dúvida, porque você não viu na hora que aconteceu, e porque a gente tem essa mania triste de duvidar mesmo, mas no fundo do nosso coração a gente sabe que algo de extraordinário aconteceu para nós. Só que você só vê os efeitos. Ver Deus pelas costas é você ver o efeito da bondade de Deus na sua vida, na minha vida. Quantos de nós estamos agora aqui nesse momento de oração, diante da TV, diante do smartphone, num computador, ouvindo através de um rádio? Estamos aqui nesse momento rezando por um efeito da graça de Deus na nossa vida, por um rastro da bondade que o Senhor deixou. Por isso, de vez em quando, a gente topa com pessoa que diz assim: se Deus existe, então me mostre. Me prova que Deus existe. Dá vontade de você devolver o desafio para ela, né? Então me prova você que Ele não existe. É fácil botar o encargo para o outro, né? Me prova que Deus existe. Tá bom, me prova que Ele não existe. Né? Há alguém que me diga, se Deus existe, então me mostra. Eu vou ter que responder para esta pessoa: primeiro, se você quer que eu te mostre o meu Deus, primeiro você precisa me mostrar que tipo de pessoa você é. Me mostra que qualidade de gente você é, e aí eu te mostrarei o meu Deus. Por quê? Porque a evangelização tem que ser realizada na medida em que o outro consegue entender, que o outro consegue conceber. Às vezes a pessoa olha a gente numa conversa, a gente que é missionário, a pessoa acha que no meio da rodinha a gente vai sacar a Bíblia e vai apontar um versículo e vai começar a falar com as pessoas. E às vezes não. A gente entra na conversa e vai conversando no ritmo da pessoa. Até decepciona quem está assistindo, que a pessoa que está assistindo esperava aquela evangelização avassaladora, que fazer igual Tiago e João, né? Os filhos do trovão. Senhor, quer que clamemos fogo sobre ele, né?
Às vezes a pessoa espera que a gente vá fazer esse tipo de oração e não. A conversa é tão assim normal que nem parece que a gente está falando alguma coisa boa de Deus para a pessoa. E por quê, Márcio? Porque não adianta você falar uma língua que o outro não entende. Porque não adianta você tentar enfiar a Bíblia no coração de uma pessoa que está fechada para a experiência de Deus. Às vezes, para você entrar na vida da pessoa, para você falar ao coração dela das coisas de Deus, você vai ter que começar pelo princípio, se colocando à disposição da pessoa, servindo aquela pessoa, ajudando, ganhando o afeto dela. Primeira coisa que você vai ter que fazer é isso. Depois que ela abrir um espaçozinho para você, você vai ter que dialogar com essa pessoa para ela mostrar para você quem ela é. Por isso que eu disse, então me mostre que qualidade de pessoa você é. Porque somente quando você entende a outra pessoa, você entende os passos de Deus na vida dela. Só depois que vem o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é primeiro vem lá no meio. O mais importante nessa altura não veio na ordem cronológica em primeiro lugar, porque primeiro era necessário um João Batista preparando o caminho para o Senhor que vem. E depois que a gente anuncia nosso Senhor, nós temos um compromisso de dar testemunho daquilo que nós acreditamos, porque a pessoa olha para nós como um evangelho vivo. Somente quando a gente conhece o outro é que a gente compreende como é que a pessoa enxerga a vida. Senão você vai estar dando notícia para quem não espera aquela notícia de você. Senão você vai estar errando o alvo. Nós precisamos entender como é que vem os olhos da mente daquela pessoa, que cada cabeça tem um jeito de enxergar a vida. Nós precisamos entender como é que ouvem os ouvidos do coração daquela pessoa. Porque aquilo que para você soa agradável, para outro, não é bom assim não. Eu acho que com a música deve acontecer o que acontece com a comida. Enquanto você não come comida boa, comida ruim é uma delícia. Nossa! Às vezes a pessoa diz, a comida da mamãe é uma delícia, é a única que você comeu na vida, né? E aí chega uma altura que você come uma comida boa. Aí quando você vai comer aquela comida que você está acostumado, não serve mais. Com música é a mesma coisa, gente. Você está acostumado a ouvir música ruim. Para você te satisfaz, é boa. Até que você acostuma o seu ouvido com música boa. Quando você acostuma o seu ouvido com música boa, música ruim não serve mais. Não é assim, sabe? Entende? Enquanto você não sabe o que é afinação, qualquer tapa no violão para você é música. Mas depois que você começa a entender o que é afinação, qualquer desafino te incomoda. Então a gente precisa entender que aquilo que agrada a uns, desagrada a outros. Aquilo que de repente para um é um elogio, para outro é uma ofensa. Quantas vezes eu e a minha esposa na mesma conversa a gente compreendeu a mesma coisa vindo da boca da mesma pessoa de maneira diferente. Um entendeu um elogio, o outro entendeu um deboche. A mesma frase, dita na mesma hora, pela mesma pessoa. Aí um sai assim, acalentado, achando que, pavoneado, achando que foi elogiado. Aí o outro cutuca e diz assim, você viu a pessoa tirando uma com a sua cara? É mesmo? É problema de ouvido, gente. Problema de ouvido. Para você mostrar para uma pessoa quem é o seu Deus, você precisa entender como é que o coração dela escuta. Porque com os olhos do corpo, a gente enxerga o que se passa nessa vida terrena. A gente enxerga, eu agora estou enxergando que está de dia. Agora há pouquinho estava de noite.
A gente vê se é dia, a gente vê se é noite, a gente distingue as cores, não é? Com os olhos terrenos, a gente percebe o que é bonito, a gente percebe o que é feio, a gente separa o que é defeituoso daquilo que está bom, não é assim? Quando você vai separar a comida, quando você vai separar uma fruta, quando você vai catar o feijão, você vai olhar se não tem ali uma pedra, se não tem caruncho, não é assim que você faz? Você separa o que é defeituoso daquilo que está bom. É com os olhos terrenos que nós temos noção das quantidades, se algo está sobrando, se algo está faltando. Com os ouvidos do nosso corpo, com os ouvidos da nossa carne, se dá algo semelhante, não é? Nós distinguimos os sons, a gente sabe qual é a música que o sapo está tocando, não é? Se a gente conhece a música, se ele tocou uma música, depois ele volta nela, opa, ele está voltando naquela música que ele tocou lá primeiro, porque o ouvido entende o agudo, entende o grave, entende o que é harmonioso, entende o que é uma coisa dissonante. Assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos da alma, quando se trata de ver a Deus. A mesma coisa acontece. Sabe por quê? Porque na verdade Deus se mostra para quem é capaz de vê-lo. Porque tem gente que não vê a Deus. Não é porque Deus não se revela, é porque a pessoa não é capaz. Porque tem gente que diz assim, eu rezo, mas Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala, é que a pessoa não é capaz. Tem muita gente que não escuta barulho nenhum, porque é surda. E porque ela é surda, ela não ouve nenhum barulho. Ela não ouve o carro, ela não ouve o passarinho, ela não ouve a voz de ninguém. Para ela o mundo é silencioso, mas não é porque o mundo não faz o barulho, é porque o ouvido dela não funciona. Não é? Com uma pessoa cega, a mesma coisa, não é? Então Deus se mostra para quem é capaz de vê-lo, ou seja, para quem mantém os olhos do seu íntimo abertos. A gente não vê Deus agindo porque os olhos da nossa alma estão fechados, gente. Todos nós temos olhos, mas algumas pessoas estão com seus olhos doentes, ou estão com seus olhos tapados, ou estão com seus olhos bloqueados e não podem ver nem mesmo a luz do sol. Mas quando um cego não vê, isso não significa que o sol parou de brilhar, não. Isso significa que os olhos dele estão doentes, que os olhos não estão funcionando. Ele não é capaz de ver. O problema não está na luz, o problema está nele, não é? Então, quem muitas vezes caminha sozinho, sem sentir a presença de Deus, o problema não está em Deus. Está no coração doente, incapaz de ver a Deus e de ouvir a Deus. É o que acontece com muitos de nós. Sabe? Estamos com os olhos da nossa alma doentes. Estamos com os olhos da nossa alma enfermos, ou impedidos pelos nossos pecados, ou impedidos pelas coisas más que nós fazemos, porque os nossos pecados nos cegam. E as coisas más que a gente faz, elas nos cegam. Ciúme cega a pessoa, você sabia disso? Você nunca viu uma pessoa cega de ciúme? Pessoa cega de ciúme, ela tem ciúme da mãe do camarada, tem ciúme do pai da menina, tem ciúme do avô, tem ciúme da avó, tem ciúme do tio, do irmão, tem ciúme de uma amizade. O ciúme é uma coisa tão doentia que adoece quem tem e a vítima do ciúme do indivíduo. Cerca a pessoa, não deixa ela ter conexões, não deixa ela ter relacionamentos, isola, bloqueia o amor para chegar numa pessoa. Esse tipo de ciúme é uma desgraça e ele cega. Tem gente que é tão cego de ciúme que, se precisar, ele mata. Ciúme cega. Raiva cega. Quando eu escutava falar que a raiva cegava, eu achava que era simplesmente isso. A pessoa não via o que fazia movida pela raiva. Mas, acompanhando a minha mãe passou por um episódio na vida dela terrível. Uma pessoa tirou ela tão do sério, e a raiva que ela viveu foi tão grande, que a minha mãe ficou cega.
Minha mãe foi conduzida ao hospital sem enxergar absolutamente nada. Nada. E quando ela chegou lá, o médico disse: que bom que você veio de imediato. Porque tem pessoas que às vezes esperam para o outro dia e não voltam mais a ver. Com os olhos em si não tinha acontecido nada, mas dentro acontece uma transformação química tão grande na pessoa que é capaz de levá-la à cegueira. Você sabia disso? Você sabia que tem gente que fica cego de inveja? A pessoa é tão doente de ver a felicidade do outro, de ver a alegria do outro, de ver o outro prosperar na vida, que ela perde a noção da própria vida. Ela deixa de viver para infernizar a outra pessoa. Enquanto isso, a vida dela vai passando. Isso é cegueira, meu filho. Tem gente que é cego de ganância, tem gente que é cego pela impureza. Olha o nome, impureza. Quando você mistura impureza numa água límpida, você joga terra num copo d'água e você mistura aquela água através da qual você era capaz de enxergar, você já não pode mais porque ela está impura. E a palavra de Deus muitas vezes relaciona a pureza à nossa vida sexual, aos relacionamentos íntimos que nós temos. E o próprio Jesus diz que os puros verão a Deus, ou seja, a impureza mina a nossa capacidade de ver a Deus. Você sabia que as nossas feridas nos cegam? Às vezes, por causa das feridas não curadas da nossa história, a gente só vê dor, a gente só vê perdas. Tem gente que não consegue enxergar nada de bom que acontece na própria vida, e a vida da pessoa acontece muita coisa boa. Tem gente que a ama, tem gente que a ajuda, tem filhos, tem netos, tem irmãos que são por ela. Constantemente alguém vai visitá-la, faz favor, ajuda. Ela está sempre sendo cuidada, mas por causa que não curou o próprio passado, não foi capaz de se libertar pelo perdão, não foi capaz de levar o seu coração ferido e machucado na presença de Jesus, que sara a nossa vida, a pessoa só consegue enxergar dor e perda. Ela está cega para todo o resto. Tem gente que fica cego de medo. E sobretudo pelo medo da morte. Isso é muito triste, né? Quando nós deixamos que os nossos olhos da alma adoeçam ou fiquem impedidos pelos nossos pecados e pelas coisas más que nós fazemos, quando nós deveríamos ter o coração límpido, como se fosse um espelho reluzente. Porque quando um espelho está embaçado, não sei se você já fez isso na sua casa, pegou no espelho com a mão encebada de creme, de hidratante, de manteiga, não é? Você estava mexendo com alguma coisa, foi lá e esfregou a mão no espelho, ou espirrou alguma coisa no espelho, você foi limpar com a mão suja, ficou pior do que o que estava. Não sei se você já fez essa experiência, se você já teve algum espelho na cozinha e deixou muito tempo sem limpar e a gordura das frituras foi pegando nesse espelho. Olha, quando o espelho está embaçado, você não consegue ver a sua imagem nele, você não consegue se enxergar nele. Quando a alma está embaçada pelo pecado, você não consegue enxergar Deus agindo na sua vida. Espelho embaçado, você não enxerga a própria imagem. Coração embaçado, você não enxerga a imagem de Deus, você não enxerga a ação de Deus, você não vê a bondade de Deus passando na sua vida. Ele age, mas você não vê. Tudo isso que eu falei para você é para te dar uma boa notícia. A boa notícia é: se você quiser, você pode ficar curado. Se você quiser. Se você quiser, Deus cura a sua cegueira. Coloque-se nas mãos do médico, que é Jesus. Tenha coragem de se confiar nas mãos do Senhor, que é o médico dos médicos. Ele vai curar os olhos da sua alma e do seu coração. Você sabe quem é esse médico? Acabei de dizer para você. Esse médico é Jesus. É Deus que dá vida, que dá saúde.
É o Pai do céu que dá vida e saúde por meio de Jesus e do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos cura. Em Sabedoria, se eu não me engano, 16 diz: não foi algum emplastro ou alguma erva que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. Na minha vida não existe maior fonte de saúde do que a palavra de Deus. Ela me põe de bem com a vida, gente. Tem muito tempo, muito tempo que eu não fico de mal com a vida. Tem muito tempo que eu não sei te dizer o que é ser infeliz. Tem muito tempo que a tristeza não consegue acampar no meu coração. Porque a palavra de Deus fez por mim o que eu acabei de citar para você. Não foi alguma erva, não foi algum emplastro que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. Por isso que tanta gente vai se curando, acompanhando, sorrindo para a vida. Por isso que vai chegando testemunho a cada dia de um que se levanta da depressão, de outro que venceu o desânimo, de outro que deu um perdão, como o testemunho que nós escutamos ontem. Se você não acompanhou sorrindo para a vida de ontem, pegue e ouça o testemunho que foi trazido. Cassiano trouxe para nós o testemunho de uma moça, de uma mulher, pelo que ela falou, ele não era uma moça, uma mulher, que tinha uma vida totalmente destruída, sombria. Essas foram as palavras que ela usou, por causa de uma mágoa, de um rancor alimentado dentro do coração em relação à mãe. Mas ouvindo a palavra de Deus, aqui no Sorrindo para a Vida, cheia de receio, porque a palavra de Deus nos dá coragem para vencer o medo. Vencendo o próprio medo, ela deu o passo para uma conversa com a mãe, que foi arrasadoramente libertadora. Não foi algum unguento, não foi uma erva que os curou, mas a tua palavra que cura todas as coisas, Senhor. A tua palavra, Senhor, o teu Santo Espírito, Senhor. Bendito seja Deus que todos os dias, através da Canção Nova, através do Sorrindo para a Vida, em cada paróquia, em cada igreja, em cada lugar onde se invoca o nome santo do Senhor, Ele nos cura através da sua palavra, Ele nos cura através do seu Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, nesta manhã eu ouso dizer para você a verdade que eu tenho conhecido: não há limites para o que Deus sabe e pode fazer. Não há limites para o que Deus pode e sabe fazer. Deus pode fazer. Deus sabe fazer. Márcio, eu acompanhei o testemunho de ontem, eu vi o que aconteceu, mexeu muito comigo, mas eu não sei o que fazer, eu não sei que passo dar. Eu até me animei um pouco, mas eu não tive coragem. Põe a sua confiança em Deus, Ele vai te mostrar, porque Ele sabe como fazer. Talvez não seja com a sua mãe, talvez seja com o seu pai, talvez seja com uma outra pessoa, talvez você não tenha os meios que a pessoa de ontem teve para poder chegar. E aí você diz: eu não sei, mas Deus sabe. Quem criou sabe consertar. Criar é mais do que reparar, é mais do que consertar. Aquele que te criou sabe como consertar você. Você que se sente quebrado, confie. A única coisa que eu posso dizer para você, meu amigo, é: confie em Deus. Porque o que foi remédio para a minha vida foi confiar nele. Eu aprendi a confiar em Deus, eu sigo confiando em Deus. Em todas as situações da minha vida, o grande remédio é confiar no Senhor. Então, meu amigo, se você compreender isso, se a sua vida for boa, rompa com a ruindade. Se a sua vida for pura, rompa com a impureza, corte a impureza, porque senão ela vai acabar com você. Se a sua vida for justa e santa, você com certeza poderá ver a Deus, como Moisés viu. O Senhor vai proteger você, você verá os rastros do Senhor, e Ele proclamará diante de você o seu nome, Senhor. Se você der prioridade em seu coração para a fé aqui é confiança em Deus, e para o temor de Deus, aqui é amor e respeito a Deus, confiar e amar a Deus. Se você der prioridade a isso no seu coração, você compreenderá o que hoje você não consegue entender. Tem coisas que você não consegue entender sem você ter amor por Deus e confiança em Deus.
A fé e a confiança curam a nossa cegueira. A fé e o amor curam a nossa cegueira. Inclusive foi para isso que Deus nos fez. Eu encerro aqui dizendo para você, quanto mais nós formos nos libertando da nossa condição mortal, e aqui não é nos libertar da condição mortal morrendo, não. Como é que eu me liberto da minha condição mortal? É me revestindo de imortalidade. Quanto mais eucaristizado eu for, quanto mais eu estiver em comunhão com Jesus, quanto mais a Eucaristia fizer parte da minha vida, quanto mais eu for cheio do Espírito Santo, mais eu estarei me revestindo de imortalidade e mais eu serei digno de ver a Deus. Sim, é isso mesmo. Deus vai ressuscitar o seu corpo, porque tem gente que acha que no fim dos tempos vai acontecer a ressurreição das almas. Não, a alma não morre. A promessa de ressurreição é para o seu corpo. Pega no corpo que você tem, eu vou pegar no meu aqui. Esse corpo mortal, Deus o ressuscitará. Márcio, o corpinho do meu filho, o corpo do meu esposo, o corpo do papai, da mamãe, aquele colo no qual tantas vezes eu deitei, eu lembro da minha mãe me pegando no colo, eu lembro do meu pai me jogando para cima. Aquele corpo mortal, Deus o ressuscitará e vai torná-lo imortal, assim como a sua alma é imortal. Esse seu corpo mortal, o Senhor o ressuscitará e vai torná-lo imortal, como a sua alma é imortal. Desde que? Tem desde que? Tem. Tem um se? Sim, Senhor, sim, Senhora, tem um se, e esse se não foi eu que pus, não. Esse se foi Jesus quem pôs. Desde que você acredite agora em Deus. Se agora você acreditar nele, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não foi o que assinou aquele rapaz que mandou para nós o testemunho? Tem aqui a cartinha dele. O rapaz que morreu, ficou lá 15 minutos morto, e os médicos disseram para a esposa dele: seu marido faleceu, não há o que fazer. E a esposa, orando, dizia: Senhor, meu marido confiou na tua palavra, que diz: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Cumpre esta palavra na vida do meu marido, Senhor. Marido morto, morte declarada. Lá dentro do hospital, o morto volta à vida. E o médico escreve no atestado que estava anotado morte súbita. Ele tem que colocar lá na frente: morte súbita abortada. E aí, o homem que estava morto e Deus trouxe de volta à vida, escreveu assim para nós, letrinha dele, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu estou aqui. Olha a frase: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Obrigado, Senhor, por ter me devolvido a vida após 15 minutos que fiquei sem sinais vitais. Após os médicos terem desistido e me dado como morto. Mesmo após terem feito tudo que tinham ao alcance da moderna e avançada medicina. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Obrigado, Senhor, eu também te amo. Luiz Carlos Gomes. E embaixo ele escreve: morte súbita abortada. Acabou. Obrigado, Senhor. O Deus que faz um morto voltar à vida pode fazer qualquer coisa. O que é difícil para mim, Senhor, para Ti não somente é possível, é fácil. Por isso eu trago agora na Tua presença, Senhor, tudo aquilo que está dentro de mim, me cegando e impedindo de ver quão bom o Senhor é na minha vida
e o quanto o Senhor tem feito para me ajudar. Jesus amado, eu preciso de cura. Eu preciso de libertação para que caiam as escamas dos meus olhos, para que os meus olhos cegos, adoecidos pelo pecado e pela minha maldade, voltem a enxergar e ver o quanto Deus tem feito em meu favor. Abre os meus olhos nesta manhã e converte o meu coração, Senhor. Amém.